Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Vitória Alba e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E o nosso passo a passo de hoje, pessoal, vai ser dessa linda necessaire com babadinho. Olha que gracinha! Eu já coloquei alguns itens aqui, olha. Aqui tem maquiagem, presilhas. Você pode usar e abusar dessa linda necessaire com babadinho. Esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Já espero que vocês gostem, tá? Ela não é difícil de fazer, vai ser bem rapidinho, tá bom? Então, vamos agora para os materiais e para a montagem dessa linda necessaire com babadinho. Eu fiz aqui um molde no TNT e o molde aqui, pessoal, tá com a medida de 22 de largura e 15 de altura. E aqui, olha, no fundo da minha necessaire, eu dobrei aqui, olha, e arredondei, tá? Eu fiz aqui uma marcaçãozinha de 2 por 2 e arredondei aqui. E aqui, olha, ainda dobradinho na parte de cima, aqui, olha, da lateral pra dentro, eu marquei aqui 1,5 centímetro e dei um pique. Da lateral pra dentro, 1,5 centímetro e dei aqui um pique. Porque o zíper eu vou colocar a partir dessa marcação pra dentro, tá? E assim vai ficar o nosso molde. Agora, eu peguei o meu molde e cortei 2 vezes a mesma medida. Cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no nylon acoplado e 2 vezes no forrinho. Eu estou usando aqui o tricoline 100% algodão, tá? Tanto no forrinho como no tecidinho principal. Eu já estruturei aqui a minha frente e as costas, passei uma costurinha em toda a volta e cortei o excesso do nylon acoplado, tá bom? Eu fiz também aqui, olha, umas costurinhas para ficar mais bonitinha a minha pecinha. Mas se você não quiser fazer, não precisa, tá? É só posicionar o seu tecidinho em cima do nylon acoplado e passar uma costurinha em toda a volta. O zíper aqui eu estou usando o número 6. E o cursor também, eu estou usando aqui o número 6, tá? Esse zíper é comprado no metro. Eu tenho aqui a medida de 20 centímetros, tá? 20 centímetros. Porque o nosso zíper, nós vamos colocar a partir da marcação, tá? Olha, vai ficar esse espacinho que vai ser a costura. E no zíper vai ficar um acabamento de um lado e do outro. E para esse acabamento, eu cortei aqui 2 pedacinhos do mesmo tecido principal. Eu cortei aqui 2 pedacinhos medindo 5 por 4, tá? Que vai ser o acabamento do zíper, como eu já fiz aqui esse lado. E desse lado aqui, olha, é bem facinho, tá? Eu vou dobrar aqui a marcação de 5 centímetros, eu vou dobrar ao meio. Vou fazer um vinco aqui com a unha mesmo. Aí, eu abro, torno a fazer outra dobrinha, novamente outra dobrinha, e dobro de novo ao meio. Aí, eu vou vincar dos lados, tá? E depois, eu vou pegar o meu zíper, esse lado aqui, olha, e vou embutir bem nessa dobrinha aqui que eu fiz. Vou embutir aqui, vou empurrar o zíper até no finalzinho, tá? Até o finalzinho. E eu vou passar uma costurinha. Depois, eu vou recortar esse excesso desse lado e desse. E vai ficar igualzinho esse aqui que já tá pronto. Na nossa necessaire, eu vou colocar um babadinho, como eu mostrei no início do vídeo pra vocês. Eu tenho aqui 2 pedacinhos do mesmo tecido principal,
medindo aqui 25 de comprimento e 6 de largura, 2 pedacinhos, tá? Medindo 25 de comprimento e 6 de largura. Um aqui, olha, eu dobrei, né, ao meio e passei uma costurinha. Você vai pegar o outro e vai dobrar aqui ao meio. E do lado avesso, você vai passar uma costurinha na largura de um pezinho de máquina desse lado e desse outro. E depois você vai desvirar e vai ficar igual a esse aqui, olha. E com a pontinha de uma tesoura, você vai arrumar aqui essa pontinha para ficar bem bonitinha. Essa nossa necessaire, eu já vou fazer o acabamento aqui do outro lado do zíper. Vou passar uma costurinha aqui. E vou pegar o outro babadinho. Vou dobrar ao meio, como eu mostrei pra vocês. Olha, direito com direito. Vou passar uma costurinha desse lado. E do outro lado, retrocesso no começo e no final. Depois que eu passar essa costurinha, eu vou desvirar. Prontinho, pessoal, já fiz o acabamento aqui do outro lado do zíper, vai ficar desse jeitinho. Antes de você fazer o acabamento, tem que colocar primeiro o cursor, tá? E aqui no cursor, olha, eu peguei aqui uma fitinha, esse aqui é aquele rabinho de rato, e coloquei uma pedraria, mas você pode colocar também uma fitinha de cetim, tá? O meu zíper já está pronto, o acabamento. Peguei aqui os dois babadinhos, fechei, olha, de um lado e do outro. Antes de eu virar esse babadinho aqui, olha, eu sempre recorto essa pontinha para quando eu desvirar não ficar com muito volume. Aqui, olha, eu vou desvirar. E com a pontinha de uma tesoura, eu vou arrumar aqui a pontinha, ó, pra ficar bem bonitinho, olha. Do outro lado também. Com a pontinha de uma tesoura, eu vou arrumar aqui, olha, pra ficar bem bonitinho, tá? Pronto, tá pronto os dois babadinhos. Agora, eu vou pegar aqui uma das partes da minha necessaire. E aqui, olha, eu fiz uma marcaçãozinha pra vocês verem direitinho, olha. Da lateral pra dentro, 1,5 cm, como nós fizemos no molde. E do outro lado também, da lateral pra dentro, 1,5 cm. Fiz uma marcaçãozinha. Agora, eu vou pegar aqui o meu babadinho. Eu vou iniciar aqui o meu babadinho, olha, a partir desta marcação, bem em cima dessa marcaçãozinha. E vou prender aqui com clipe. Do outro lado também, olha, eu vou posicionar aqui o meu babadinho bem em cima da marcaçãozinha e vou prender com o clipe. Agora, eu vou pregar esse babadinho em cima da minha pecinha, tá? Aqui, olha, eu dou um início com uma costurinha e vou fazendo preguinhas, tá? Preguinhas, passo uma costurinha. Preguinha e passo uma costurinha. Mas se você quiser franzir também, você pode fazer isso, tá? Então, eu vou na máquina agora. Vou prender aqui o início do meu babadinho. E aqui eu vou, olha, eu posso fazer de 2 em 2 centímetros. Uma preguinha bem pouquinha. De 2 em 2 centímetros. Outra preguinha, tá? Até dar na largura certinha do babadinho com a minha necessaire. Pronto, pessoal, já coloquei o meu babadinho, olha. De 2 em 2 centímetros, eu dei uma pequena dobrinha e fui passando a costura. E deu certinho, olha, da marcação e finalizei na marcação. E vai ficar assim, tá? Agora, eu vou pegar o meu zíper, o dentinho pra baixo,
em cima do tecidinho principal, direito com direito. E vou posicionar o meu zíper em cima da marcação, tá? Bem em cima do babadinho. Vou prender. E do outro lado também. Bem em cima da marcaçãozinha. E vou prender. Agora, eu vou passar uma costurinha, tá? Eu posso prender todo ele aqui primeiro. Pronto. Agora, eu vou virar pelo avesso e vou passar a costura por aqui, tá? Porque se eu passar aqui em cima, olha, o zíper, ele estica um pouquinho, tá? Então, ele pode ficar maior que a medida. Então, eu vou prender desse lado aqui, tá? E sempre puxando um pouquinho, olha, pra ficar certinho. Pessoal, já preguei o meu zíper. Eu coloquei essa parte em cima mesmo, viu? E costurou de boa, tá? Olha, eu só fui puxando aqui um pouquinho esse tecidinho, o tecidinho principal. Só puxei um pouquinho e ficou certinho. Olha como vocês podem ver, tá? Ficou certinho aqui. Agora, eu vou pegar o meu forrinho, vou colocar direito com direito. Direito com direito. Agora sim, eu vou virar e vou costurar desse lado, tá? Agora, eu vou prender aqui, olha, retrocesso no começo e no final. Prontinho, pessoal, já costurei aqui o meu forrinho. Prendi o meu forrinho. Agora, eu vou arrumar aqui, olha, e vou jogar o meu forrinho pra baixo. Vou dar uma puxadinha aqui, olha. E agora, eu vou passar um pesponto na largura de um pezinho de máquina, bem aqui em cima. Prendendo o tecidinho principal e prendendo também o meu forrinho. Como o meu forrinho é de outra cor vermelho, eu vou colocar a linha da bombina de baixo vermelho, tá? Pra ficar mais bonitinho. Pronto, pessoal. Já passei um pesponto aqui, olha. Agora, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado, tá? Eu vou pegar aqui a parte das costas. Vou posicionar o meu babadinho, como eu mostrei pra vocês do outro lado. Vou fazer umas preguinhas até dar na medida certa. Depois, eu venho com o outro lado do zíper, posiciono em cima, prego o zíper. Ainda assim, você pregou o zíper aqui, olha, com o forrinho pra cima. Você vai posicionar o outro forrinho, direito com direito, e vai passar uma costura, tá? Eu vou fazer aqui desse lado e vou mostrando pra vocês. Vou pregar agora o meu babadinho. Prontinho, já preguei o babadinho do outro lado. Agora, eu vou pegar aqui o meu zíper direito, em cima do direito. Vou posicionar aqui na marcação e vou passar uma costura prendendo. Já prendi aqui, olha, o outro lado do zíper. Agora, com o forrinho pra cima, o outro que eu já coloquei. Agora, eu vou colocar o outro, vou colocar direito com direito em cima aqui do meu zíper e vou passar uma costurinha. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui, olha, um pesponto, prendendo o tecido principal e o forrinho também. Prontinho, pessoal, já passei o pesponto, já coloquei a minha etiqueta. Agora, nós vamos fechar as laterais, tá? Eu vou unir aqui frente com frente,
do tecidinho principal e do forro. Vou unir aqui, olha, nessas laterais aqui, onde colocamos o zíper, do outro lado também, para não ficar torta a costura. E vou passar uma costura em toda a volta, fechando a nossa necessaire. E vou deixar uma aberturinha aqui, olha, para desvirar a nossa pecinha. Prontinho, pessoal, já fechei em toda a volta. Deixei uma aberturinha aqui no forrinho, olha. Eu vou desvirar a minha pecinha, vou fechar aqui a abertura e já volto para mostrar para vocês. Pessoal, finalizada a minha necessaire, olha como ficou linda, gente. Já fechei aqui o meu forrinho. Você pode usar e abusar como vocês quiserem, viu? Ficou linda, olha, espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje, tá? Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Comenta, compartilha, tá? E até o próximo vídeo. Beijos!